Rumi certa vez sussurrou através do tempo. A brisa da alvorada tem segredos a lhe contar. Não volte a dormir. Mas que segredos são esses? E por que precisam ser ouvidos no silêncio antes que o mundo desperte? Porque existem partes de você que só conseguem falar quando tudo ao redor se cala. Há uma presença viva sob o seu nome, além dos seus papéis, dos seus hábitos, dos seus gestos que você aprendeu a repetir. Uma essência que espera pacientemente que você olhe para dentro. Não o você que cumpre obrigações, que rola a tela, que tenta se ajustar, mas aquele que sonha, que lembra, que sente, aquele que estava aqui antes da sua primeira memória e que permanecerá além do seu último suspiro. Esse ser não se revela na multidão, ele nasce na solidão. Nos próximos minutos, vamos caminhar com Rumi por esse território sagrado da alma, onde o silêncio respira verdades e onde a presença começa a falar, mesmo sem palavras. Estar sozinho não é escapar do mundo, é retornar a si. Não é ausência de vida, é presença profunda. Tememos a solidão não porque odiamos o silêncio, mas porque no silêncio as máscaras caem. Diante dos outros, aprendemos a moldar quem somos. Aprendemos o que dizer para agradar, como sorrir para sermos aceitos, como nos mover para pertencermos. Mas na solitude não há plateia, não há roteiro, só o som da sua respiração, o compasso dos seus pensamentos e o peso sereno da sua própria presença. É ali, nesse espaço quieto, que a verdadeira jornada começa. Rumi sabia disso. Ele não romantizava a solidão, mas a honrava como espaço sagrado, um lugar não para fugir da vida, mas para entrar mais fundo nela. Ele escreveu: algum tempo sozinho em seu quarto valerá mais do que qualquer coisa que lhe possam dar. Isso não é apenas poesia, é profecia, porque a alma não acorda na multidão, ela desperta no silêncio. É quando o mundo finalmente se cala que sua essência começa a sussurrar. Na solitude, você começa a enxergar aquilo que nunca teve tempo ou coragem de ver. A dor por trás do seu sorriso, os pensamentos que giram como pássaros presos, as partes de você que nunca ganharam linguagem. Não há ninguém para impressionar, ninguém para mentir, ninguém para encenar. Neste vazio aparente, o eu verdadeiro começa a emergir. Não o eu moldado por memórias, mas o que sempre esteve ali, imutável, presente, puro. É desconfortável no começo. O silêncio parece ensurdecedor, a quietude insuportável, porque desaprendemos a nos olhar sem distrações. Aprendemos a fugir da dor, da verdade, do desconhecido que habita o peito. Mas se você permanecer, se você resistir à fuga e se sentar no fogo, algo começa a suavizar. Os pensamentos perdem velocidade, a armadura enfraquece, as histórias que você conta sobre si mesmo começam a se dissolver. E o que sobra é cru, é real, é profundamente humano. Tememos o vazio, mas não porque ele nos fere, e sim porque nele tudo o que é falso começa a cair. Na presença dos outros aprendemos a reagir, aprendemos a sorrir para disfarçar, a calar para agradar, a vestir papéis para sobreviver. Mas na solidão mais profunda não há quem nos veja, e é aí que somos vistos por inteiro. A respiração se torna um sussurro,
Os pensamentos giram como planetas e uma quietude estranha começa a pressionar por dentro. É desconfortável, é silencioso, é vivo. Rumi não temia esse silêncio. Ele mergulhava nele, dançava nele. Ele escreveu: "Por que temes o silêncio? O silêncio é a raiz de tudo. Se você mergulhar em seu vazio, sem vozes trovejarão as mensagens que você sempre quis ouvir. Mas essas vozes não vêm de imediato. Antes disso, vem o tremor, a desorientação, o colapso das certezas. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi construída sob ruído externo e principalmente ruído interno. Histórias, medos, obrigações, identidades, tudo isso começa a dissolver-se aqui e o ego entra em pânico. Quer nomear, quer fugir, quer se agarrar ao que conhece. Mas não há para onde correr no vazio. Não há uma escolha. Ficar, render-se, dissolver-se. É aqui que muitos voltam atrás. Dizem: estou quebrado demais, não posso lidar com isso, não quero sentir tudo isso. Mas essas são as dores do retorno a si mesmo. A cura nem sempre é luz. Às vezes é escuridão densa, uma desconstrução necessária, um desmoronar para que o real possa florescer. Se você atravessar essa escuridão, se resistir ao impulso de fugir, vai encontrar algo extraordinário sob os escombros. Um silêncio que não é vazio, mas infinito. Um espaço que não é oco, mas sagrado. Uma presença que não é ausência, é vida bruta primordial. Este é o limiar do vazio. Não é um lugar que você encontra, é um lugar no qual você cai. E ao cair, as palavras falham, a mente se rende, porque você não está mais no território do ego. Você entrou naquilo que não pode ser nomeado. Rumi sabia: o vazio não é o fim, é o início da grande desaparição e daquilo que, enfim, poderá nascer verdadeiro. Depois da queda no vazio, algo começa a mudar. Não como um raio, mas como o nascer do sol depois da longa noite. O que antes era silêncio esmagador, agora começa a pulsar com um som sutil, quase imperceptível. Um sussurro que não vem de fora, mas de dentro. É a presença. Não uma ideia, não um estado mental, mas um sentir silencioso, um saber sem palavras, uma atenção que não julga, apenas observa. Você percebe, não precisa mais provar nada, não precisa conquistar, nem se justificar. Você pode simplesmente ser, e esse ser é sagrado. Mas estar presente não é sempre suave. Ao mergulhar mais fundo, você encontra sombras, feridas que foram escondidas, memórias que foram negadas, emoções que você tentou anestesiar por anos. E muitos aqui desistem. Mas se você ficar, se resistir à fuga, começa a entender. Essas sombras não são inimigas, são mensageiras. São pedaços seus querendo voltar para casa. Porque presença verdadeira não rejeita nada. Ela não separa o certo do errado, o bonito do feio, o forte do frágil. Ela vê tudo, ela acolhe tudo, e nesse ver, algo começa a se curar, não por força, mas por reconhecimento. Você começa a notar, cada gatilho é um portal, cada dor é uma fresta, cada desconforto é um convite para voltar para si. E nesse processo,
você se refina. Como ferro no fogo, você queima, não em cinzas, mas em verdade. E um dia, de forma inesperada, você sente uma ternura sob a superfície, uma vibração suave na base do silêncio, um calor inexplicável dentro do peito. Não é uma emoção, é uma presença dentro da presença. E ela tem um nome: amor. Você começa a sentir algo, não uma ideia, não uma doutrina, mas uma presença viva dentro da presença. É sutil, é silenciosa, mas quando toca, toca fundo. Não é o amor que pede, não é o amor que exige, é o amor que simplesmente é. Rumi o chamava de o amado, não um rosto, não uma forma, mas a própria vida despida de véus. Você o encontra em coisas pequenas, na luz passando por uma folha, num gesto sincero, numa lágrima que cai sem motivo aparente. O amado não chega com estardalhaço. Ele se revela quando você para de procurar, quando o buscador se desfaz e o que resta é só presença e entrega. Este amor não quer nada de você, além de sua verdade. É por isso que destrói tudo que é falso. Não por crueldade, mas para que o que é real possa finalmente respirar. Às vezes ele se manifesta como calor, às vezes como perda, às vezes como um anseio profundo, um chamado silencioso que ecoa por dentro. Rumi compreendeu isso como poucos. No instante em que ouvi minha primeira história de amor, comecei a procurar por você, sem saber quão cego era. Os amantes não se encontram em algum lugar, eles já estão um no outro o tempo todo. É o paradoxo. O que você busca nunca esteve fora, esteve sempre aí, esperando você parar de fugir. E para tocar o amado, você precisa estar no templo do coração, com os pés descalços, as mãos vazias e o ego rendido. Talvez venha em lampejos, um suspiro mais profundo, uma paz sem causa, uma lágrima inesperada, e nesse instante você sabe, não como quem entende, mas como quem reconhece, você está em casa. Esse amor não completa, ele transborda, não precisa ser dito, ele emana. E quanto mais você se rende a ele, mais ele cresce, não como uma emoção, mas como um estado de ser. Você deixa de precisar ser amado porque se torna o próprio amor. E então tudo se transforma, não porque o mundo mudou, mas porque você parou de resistir a ele. A vida passa a dançar com você. A dor vira portal, a saudade vira ponte. Até a solidão se curva diante da intimidade com o sagrado. Você começa a ver o amado em tudo, no vento que te toca, no silêncio que te escuta, na ausência que te sustenta. Rumi viu o rosto do amado em todas as coisas, porque para isso ele se tornou ninguém, e no nada encontrou tudo. E agora, depois da solitude, do vazio, da presença e do amor, resta apenas estar, nada provar, nada buscar, nada se tornar. Só este momento, só este respiro, só este silêncio saturado de verdade. Você não precisa mais correr atrás da vida, você a carrega dentro de si. Rumi dizia, além do certo e do errado, há um campo, eu te encontrarei lá. Esse campo é o agora, é o lugar onde a alma descansa, onde a separação se dissolve, onde o sagrado deixa de ser conceito e passa a ser gesto, um olhar, um toque, estou aqui. Viver com presença não é viver sem dor, é viver com verdade.
é se tornar o centro silencioso da tempestade. É permitir que a vida fale por meio de você, não com pregação, mas com presença. Não precisamos guardar esse amor apenas para momentos sagrados. Ele deseja habitar o cotidiano, a xícara de café, o bom dia, o trânsito, o abraço. Que a sua solitude se torne força, que o seu silêncio se torne insight, que o seu coração se torne uma porta aberta. E se um dia você esquecer, não volte a este vídeo, volte a si, porque você nunca esteve perdido. Você é o próprio caminho. Você não está buscando o amor. Você é o amor lembrado de si mesmo. Obrigado por caminhar até aqui. E agora, que você possa caminhar consigo mesmo, com verdade, com leveza, com o amado em cada passo.